Olá, meus queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje estamos celebrando o terceiro domingo da Páscoa no ciclo B. E o evangelho de hoje é de Lucas 24, de 35 a 48. Assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. Certamente você já conheceu alguém que errou muito na vida. E certamente você também já viveu a experiência de ser a vítima daquela pessoa que errou muito. Complicado, não é mesmo? Cada um sabe onde mais dói o seu calo. Mas você já parou para pensar como a vida seria diferente se o ser humano tentasse não revidar, não se vingar de tudo aquilo que acontece de ruim com ele? Se ele deixasse de querer prestar conta de tudo o que acontece com ele? É como naquele ditado que diz que às vezes é melhor engolir um mosquito que tragar um elefante. E a liturgia de hoje nos faz pensar sobre qual é a base do perdão. Diríamos que é o arrependimento. Jesus aparece aos seus discípulos mostrando-lhes as feridas das suas mãos e dos seus pés e do seu lado como elemento de prova de que ele sofreu, mas que também aquele que estava diante deles era ele mesmo, Jesus real, ressuscitado. E ele não aparece para fazer nenhuma cobrança, tampouco regressou para prestar contas com seus agressores. Esta aparição de Jesus é muito significativa para compreender o cristianismo. A vingança e a prestação de contas não é um método viável e aprovado por Jesus para fazer justiça. A grande lição da Páscoa é: quando o amor é mais forte que a dor, a vida triunfa sobre a morte. Olhar para as feridas nas mãos e nos pés de Jesus só pode ser uma cobrança para o arrependimento. Penso que a liturgia de hoje tem alguma coisa a ver com a esperança, mesmo quando nos damos conta de que erramos muito. Do mesmo jeito que quando nos damos conta que alguém errou muito contra nós. Às vezes acontecem coisas absurdas que não conseguimos compreender, como por exemplo, quando uma esposa vive a vida inteira com um homem violento, agressivo, infiel, que maltrata os filhos e a ela, anda cheio de vícios, chega em casa bêbado e ela aguenta isso por anos. E a única coisa que pensamos é como ela consegue viver desta forma a vida inteira. E pior ainda, quando chega a hora de dar o troco, ela não o faz. Ao contrário, quando aquele ser fica doente, está nas últimas, ela fica ali do lado, cuidando com muito carinho. E aí a gente se pergunta de novo: por que será? Seria por covardia? Seria por medo da solidão? Seria porque talvez já não poderia reconstruir a família?
Pode ser que em alguns casos, ou na maioria sim, mas não todos. Talvez a resposta certa seria porque no coração de quem ama sempre resta uma esperança. E este é o princípio para compreender a primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos e também o Evangelho. As leituras de hoje estão cheias de uma espécie de acusação e ao mesmo tempo de perdão. Em Atos dos Apóstolos diz: vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E certamente, no momento em que os discípulos pronunciam estas palavras, muitos daqueles que gritavam crucifica-o estariam de cabeça baixa, pois isto soa quase como uma acusação, mas faz um convite a que aceite-o como o enviado de Deus, e isto é já a causa do perdão. E o Salmo 4 de hoje nos diz: fazei brilhar sobre nós, Senhor, a luz da vossa face. E esta é a luz da Páscoa, que renova todas as forças, que renova o ânimo, que devolve a alegria e também perdoa aqueles que se sentiam culpados por abandonar, por trair, por também crucificar Jesus. Não devemos pensar que os judeus e os imperadores romanos foram os únicos culpados pela morte de Jesus. Fomos nós também, porque ainda nos resistimos a viver uma vida mais digna, mais ética, mais santa, correta e justa. Às vezes até justificamos os nossos erros usando aquela famosa frase: errar é humano. Mas Jesus nos convida para viver a experiência da ressurreição, assumindo uma vida nova, renascer de novo, como dizia nesses dias a Nicodemos. Penso que ainda existem pessoas que acreditam em Jesus por causa de pessoas como aquela mulher que não desiste nunca, mesmo diante do sofrimento, nunca perde a esperança. E este foi exatamente o erro dos discípulos. Eles perderam a esperança. Mas a ressurreição de Jesus lhes trouxe a vida nova. Através do perdão que os renovou, os fez levantar a cabeça diante da vitória de Jesus sobre a morte. Por isso hoje é dia de pedir perdão a Deus pelas nossas traições, pela nossa falta de esperança. Também é dia para pedir que nos ajude a compreender o significado da misericórdia, do perdão, também como um modo de ressurreição em nossa vida. É dia de dizer também, assim como São Tomé: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Ajudai-nos a ter coragem de olhar cara a cara para aqueles a quem ofendemos e também para aqueles que nos ofenderam, pois os seus discípulos o abandonaram, o traíram, e mesmo assim, na sua ressurreição, Jesus aparece perdoando, livrando do medo e da culpa, e eles renascem para uma vida nova. Pedimos esta experiência para a nossa vida no dia de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.